hoje uma entrevista especial, especial mesmo, porque está aqui ao meu lado um homem que foi prefeito por 3 oportunidades, e não é para qualquer um, prefeito do município de Criciúmal, Walter Reck. Hoje ele é assessor do deputado federal Darley de Deus e também palestrante, ministra palestras em tudo quanto é lugar deste país. Ele vai falar um pouco sobre essas palestras também. Mas antes de entrarmos aqui na seara política, na seara profissional, fazendo palestras, quero dizer que é um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo à minha simples casa, onde tem um estúdio, mas hoje estamos fora do estúdio porque está abafado, né? Está muito calor. E o Walter Reck está saboreando aqui junto comigo um delicioso suco de butiá. Butiá, isso mesmo, que eu preparei especialmente para a vinda do Walter Reck, ex-prefeito por 3 oportunidades de Criciúmal. Muito obrigado pela sua presença, eu fico lisonjeado em recebê-lo aqui na minha casa se alegra com a sua presença e gostaria de saber como está hoje o Walter Reck. Nós não conversamos faz um tempo, mas como está hoje? O Walter está muito bem, né? Eu tive 4 mandatos em Criciúmal. Antes disso, fui gerente do Sicredi por 8 anos. Não foi 3 vezes prefeito? 3 vezes prefeito e um de vice, né? Trabalhei 14 anos no Sicredi e aí tive essa mudança, né? Vamos dizer assim, da minha vida, em que entrei na vida pública em 1996. Fui vice-prefeito até 2000, de 97 a 2000, fui prefeito de 2000 a 2004, reeleito, aí com 72% dos votos, para 2008, e depois fui consultor do Sicredi no estado do Mato Grosso durante 4 anos, e voltei em 2013 para disputar a eleição novamente, né? A terceira mandato a prefeito. Mas estou muito bem, Silvio, estou muito feliz, e principalmente feliz pela oportunidade de estar aqui na sua presença, no seu estúdio, para a gente falar um pouco sobre, enfim, tudo que a vida nos revela. E ele ficou surpreso porque chegou aqui e viu uma casa de família humilde, família simples, né? E um pouquinho afastado da cidade, né, Walter Reck? Na verdade, eu achei que eu estava entrando na minha própria casa, né? Eu sou filho de um agricultor, Armando Reck, nós perdemos há menos de um ano, né? Meu pai, com quase 90 anos, que criou 7 filhos em 10 hectares de terra, tá? Desses 7 filhos, o único vivo sou eu, os outros 6 trabalham, tá? Desculpem, tá? Brincadeira, mas eu gosto de levar a vida na brincadeira. Então temos 7, somos eu e mais 6 irmãos e irmãs, né? Interior de Boa Vista do Buricá, então por favor me perdoem pelo sotaque, né? Aliás, agradeçam, porque senão eu ia dizer sotaque, né? Então é alemão, sou alemão de Boa Vista do Buricá, entre Boa Vista do Buricá e Alpargatas, esquina Palmeiras, né? Meu pai tinha 10 hectares de terra, criou 7 filhos e detalhe, Silvio, que você nem sabe, um filho que teve meningite, paralisia infantil, né? E que é meu irmão mais, enfim, que a maioria nos anos 64 não teve vacina, então houve muitos casos de meningite no estado, e o meu irmão ele acabou ficando deficiente, né? Físico, né? A meningite, ela faz mais ou menos um X, ela ataca o lado direito do cérebro e atinge o lado esquerdo da movimentação. Então ele perdeu a movimentação na perna esquerda e no braço esquerdo. Para qualquer família, ele seria mais um a ser colocado num cantinho e vamos... Não, meu irmão lutou, venceu, se formou em ciências na Unijuí, se formou em direito, foi funcionário do Banrisul, acabou sendo funcionário da Justiça Federal do Trabalho, né? Se aposentou, mora em Carlos Barbosa,
tem uma casa espetacular. Vamos falar a verdade, entre os 7 irmãos, é o que está melhor, né? Anda em cadeira de rodas, mas tem carro adaptado, tem 5 livros escritos. Mas é um escritor? É escritor, 5 livros escritos e é membro da Academia Gaúcha de Letras, tá? arihec.com.br, qualquer acesso aí é por aí, tá? E nos orgulha muito, porque eu carregava ele para ir para a escola. A gente morava no interior, então para ir para a escola não tinha transporte escolar. Hoje reclamam, não sei porquê, né? Reclamam. Naquela época era nas costas mesmo, então levava ele 2,5 km para a escola. Quando eu não podia, minhas irmãs carregavam ele nas costas, e ele assim foi se formando e sempre determinado a vencer na vida, venceu e é hoje o orgulho da nossa família. Eu vou só responder aqui ao Walter Heck, né, porque antes era nas costas, hoje é transporte escolar, é que o mundo segue a modernidade, e a partir do momento que o mundo vai se modernizando, vai crescendo, os perigos vão aumentando, né? Então hoje o fluxo de trânsito é muito maior, as crianças já não têm tanta segurança em andar nas estradas, né? A necessidade do transporte escolar é para dar segurança, comodidade, conforto para essas crianças poderem ir estudar. Antigamente não tinha muita preocupação com isso, porque haviam poucos fluxos de veículos, as estradas eram de chão, aquela coisa toda. Hoje não é assim, né? Hoje um veículo alcança uma criança numa distância de 300 metros em questão de segundos. Né? Então, existe a questão da segurança, por isso que esse conforto é muito bom hoje para as crianças, né? O que muito nos orgulha, tanto imprensa como políticos, hoje poder propiciar isso para as famílias, né, Walter Heck? Principalmente quem já foi gestor, né, como o senhor. Eu quero falar das suas palestras primeiro. Nós vamos entrar no âmbito da política, mas eu quero falar das suas palestras. Quais são os temas das suas palestras? De que forma o senhor é contratado? O que o levou a motivar ser um palestrante? De que forma aconteceu isso na vida política do Walter Heck ou na vida pessoal do Walter Heck? Então, Silvio, quando eu fui vice-prefeito de 97 a 2000, eu tinha um prefeito que eu sou muito grato a ele, porque me deixava trabalhar. E como vice-prefeito, eu até comparo os meus 3 mandatos de prefeito. O meu mandato de vice foi mais produtivo do que qualquer um dos meus mandatos de prefeito. Por quê? Porque eu tinha liberdade de caminhar, pensar, reunir a comunidade. Eu costumo dizer assim, a riqueza, o município, o nível de grau de desenvolvimento se mede pelo número de empreendimentos que produzem no próprio município. Por quê? Eu cheguei, posso continuar falando? Sim, desculpa, fica à vontade, tá monólogo aqui, né, Silvio? Mas a pergunta foi, o que motivou você me recordar a ministrar palestras da forma como você tem, e o tema central da sua palestra? Olha, eu cheguei em Nova Maringá, no Mato Grosso, é um município do Mato Grosso, e um produtor me falou a seguinte história. Eu não sei até hoje se é história ou história, mas de qualquer forma... História é quando é algo real, né? História é quando é inventada. Eu acho que ali é inventada, né? Eu acho que ali é uma mistura de história com história. Mas de qualquer forma, eu aprendi muito com ele. Mas você sabe que história com história mistura vira conto de pescador? Não duvido. Silvio, ele me contou o seguinte, e é verdade, eu até uso isso nas minhas palestras, o hotel de Nova Maringá. Aí diz que chegou um hóspede, se hospedou no hotel, e chegou, esse agricultor de um assentamento, me contou, disse que chegou no hotel e falou pro dono do hotel, seu Pedro, né? Pedro, eu quero ficar 10 dias aqui, que eu quero fazer um diagnóstico, ver se eu vou investir, não vou investir aqui. E qual é a diária do hotel? Naquela época, nós estamos falando de 2000 e alguma coisa, né? No início dos anos 2000. O seu Pedro falou, R$50. E o hóspede falou, mas se eu pagar 10 dias de hotel adiantado, tu me faz um desconto? E ele disse, não, eu te faço 20%, te cobro R$40. Tá? Aí o seu Pedro botou a mão no bolso, tirou 4 cédulas de 100 e entregou pro dono do hotel.
Beleza. E falou para ele assim, eu vou deixar minhas malas aqui e daqui eu vou visitar o prefeito, ver se tem algum incentivo público, sabe como é que é, né? Foi fazer sondagem. Exatamente. Às 11h30 ele retornou pro hotel, decepcionado, porque o prefeito estava em Brasília, não sei, viajando aonde e tal, e disse assim, olha, desisti, não vou investir aqui, já que as minhas malas ainda estão na portaria, você poderia me devolver as malas e os R$400? E o dono do hotel devolveu, pegou os R$400 e devolveu para ele. Mas antes disso, o dono do hotel foi no açougue, que ele tinha um restaurante, pagou a vaca, a carne, o açougueiro pegou o dinheiro, mandou o filho dele para o interior pagar a vaca que ele tinha comprado, e o dono da vaca, pasmem ou não, né? Segundo essa história, o dono da vaca, a filha dele havia casado alguns dias antes e os pais do noivo eram de outra cidade e ele, para ser gentil, havia pago assumido a hospedagem. Tá. Curiosamente, Silvio, R$400. Então, para arredondar. Então, na verdade, o dono da vaca, quando recebeu o dinheiro, foi pagar o hotel. O dinheiro voltou para o dono do hotel. Resumindo, de manhã, o hóspede deixa R$400 de entrada no hotel, o dono do hotel corre no açougue e paga o açougue, o açougueiro corre e paga a vaca, o dono da vaca corre e paga o hotel. Resumindo, voltou para o dono do hotel. Aí, às 11h30, o hóspede chegou e disse, olha, mudei de ideia, não vou ficar aqui, poderia me devolver os R$400? Ele põe a mão no bolso, devolve os R$400 e sai da cidade. Resumindo, o dinheiro entrou e saiu, mas gerou pagamento do hotel, pagamento do açougue, pagamento da vaca, entendeu? Desenvolvimento não é o volume de dinheiro, mas é o quanto você consegue fazer girar no território. Silvio, eu trabalho como assessor do Vanderlei em 74 municípios. Se eu perguntar para os 74 prefeitos que eu visito o que é desenvolvimento, 70 vão dizer uma empresa, não é isso. Desenvolvimento é uma coisa de longo prazo, é a capilaridade dos empreendimentos, é melhor. Aliás, hoje, se eu fosse prefeito de Criciúma, eu prefiro 200 empresas com 2 empregos, que dá 400, do que uma empresa com 2.000 empregos. Por quê? 200 pequenas empresas, se uma fecha, não abala o sistema econômico, social da comunidade. Agora, quando aquela grande empresa fecha, a cidade acaba, né? Então, o tema das palestras do Walter Heck é desenvolvimento das comunidades, desenvolvimento dos municípios. É isso, sim, né? Exatamente. Basicamente isso. Muito bem. 3 vezes prefeito, uma vez vice-prefeito, vai voltar para uma urna o nome do Walter Heck? Não, dificilmente. Não vai voltar? Não, Silvio. Desculpa decepcionar, mas eu tenho na política desculpa interromper, mas eu não posso perder o foco. Eu tinha a informação de que em 2028 você concorreria mais uma vez à prefeitura de Criciúma. Não, na verdade não. Salvo alguns acontecimentos muito interessantes, mas de resto o meu projeto político, aliás, eu costumo dizer, Silvio, e aí os nossos, como é que tu chama? Vídeo espectadores? Web espectadores. Web espectadores. O mais fácil na política é entrar nela. O mais difícil e o mais sábio é sair dela. Eu estava em Criciúma no final de semana, tinha umas 1.500 pessoas recebendo o governador Eduardo Leite, e finalmente Criciúma vai ter um acesso asfáltico leste-oeste, né, que é a RS 305, que liga Horizontina a Três Passos. O governador esteve lá e as pessoas me perguntam, e eu sempre digo assim, o bom na política é saber a hora de sair, porque eu vi muitos amigos meus que
foram, chegou num topo, perderam a eleição, concorreram de novo. Aliás, tinha um amigo meu, prefeito, que dizia que na política a gente entra por causa dos amigos e não sai em função dos inimigos. Eu já vi ex-prefeito dizer de pé junto e quase de joelho que não seria candidato há 2 anos antes das eleições e concorrer. Não, já aconteceu isso em várias oportunidades. Isso é possível, tudo é possível. Então, se você está me dizendo isso, o que eu estou pedindo para o prefeito de Criciúmal nesse momento? Que deixe meu chefe, que é o Darley, né? Por que você chama o Darley de chefe? Chefe porque eu sou assessor dele. Aliás, porque eu sou assessor dele, ele é de Criciúmal. Aliás, Silvio, não sei se tu sabias que na última eleição o Darley, ex-goleiro do Grêmio, 10 anos e meio goleiro do Grêmio, 14 títulos. Na última eleição, o Darley fez 54% dos votos válidos em Criciúmal. Cara, isso... ele tem um cabo eleitoral. Não é por mim. Isso é um feito... Não, mas isso é um feito inédito, né? Tem um cabo o Darley eleitoral a comunidade de Criciúmal tem um respeito muito grande por ele, um carinho muito grande por ele, e eu fico muito feliz por isso. Então você não vai ser candidato em 2028? Vai ficar gravado. A não ser que o prefeito de Criciúmal não reconheça os méritos do deputado Darley, que é o deputado que mais ajudou. Pode reconhecer esses méritos? Não fazendo o que ele fez na última eleição, indo para a imprensa, construindo uma live, alguma coisa assim, e dizendo assim, pedindo voto para todos os deputados, aqueles de 50 mil e tal, e esquecendo propositalmente o nome do Darley, só porque ele não gosta dele. Então agora nós estamos num relacionamento muito bom com o prefeito de Criciúmal, e eu espero que para a próxima eleição ele reconheça que o único deputado federal da região é de Criciúmal, além do Osmar Terra em Santa Rosa, veja bem. Tem também o Elvino Bongás de Santo Cristo. Tudo bem. Mas daí, lá naquela região, na Celeiro, que tem 21 municípios e 19 perderam população no último censo, 19, e tem município como o Coronel Bicaco que perdeu 21% da população em uma década. Tá? A não ser que o prefeito não reconheça que o único deputado que Criciúmal tem e terá na sua história, porque é impossível, né, com 9 mil eleitores, a não ser isso. Então a sua decisão depende do prefeito do atual prefeito. Com certeza, Silvio, com certeza. Porque se fizer o que ele fez na última eleição, estarei concorrendo, tenho condições legais e tudo mais, estarei livre, mas eu não quero. Eu quero que o prefeito termine o mandato dele. Ele, aliás, está fazendo um bom mandato, tá? Pode registrar isso, está fazendo um bom mandato, tem o meu respeito, tem a minha consideração, mas eu preciso que ele me ajude a que Criciúmal continue tendo um representante na Câmara Federal. É isso, Silvio. Muito bem. Quem é o pai? Vamos ser bem francos agora, da IRS 305, dessa melhoria entre Horizontina e Três Passos, passando por Criciúmal. Quem é o pai? Porque o Clasma já fez uma postagem dizendo que disponibilizou tantos milhões para essa rodovia, o Darley 10 milhões. Quem é o pai disso, afinal de contas? Clasma, Zilá, Hernani Polo, todos foram importantes, que votaram pela privatização de empresas deficitárias do Estado e que fizeram com que o Estado tivesse recursos para fazer obra. Pai da obra, Darley de Deus Hinterholz, filho de Criciúmal, porque em 2018... Você com a responsabilidade, em 2018... Bate nisso. Em 2018 ele me ligou um dia, Walter, o que tu acha? Eu tô com 20 milhões de emendas. Que tal se eu botasse 10 milhões para fazer Criciúmal a Horizontina, uns 10 quilômetros? A gente achava que fazia 10 quilômetros de asfalto com 10 milhões naquela época, né? E aí eu quero que os web espectadores aqui saibam. Eu falei, Darley, se você escolher pensar do ponto de vista eleitoral, não faça isso. Pega 10 milhões, divide por 100 mil reais, dá 100
municípios em que você coloca 100 mil em 100 APAES. APAES, que ele gosta muito de APAE, que a mãe dele trabalhou. Ele tem uma história junto a exato, a APAE tem uma história pessoal. Ou dá 50 mil para cada pai, tu atinge 200 municípios. Então, em termos de votos, você consegue muito mais. Agora, se você quiser ficar na história de Criciúmal, coloque os 10 milhões na RS 305 no sentido Criciúmal-Horizontina. E ele pôs esse recurso. Depois de 4 ou 5 anos de trabalho, porque, não sei se você sabe, Silvio, mas não havia possibilidade legal de colocar a emenda parlamentar federal em estrada estadual. Então, essa foi uma negociação do Darley com o DENIT, até que finalmente eles mudaram a regra e permitiram. Aí ele pôs 10 milhões. Aí eu tive, e aí os web espectadores que me perdoem, mas ouvinte pode ser ouvintes, também para ficar mais fácil. Exato, acho que é mais fácil. Eu tive a felicidade de estar lá no Palácio Piratini no dia em que o governador e o Darley, junto com o Darley, anunciou assim: comunidade de Criciúmal, comunidade de Horizontina e comunidade de Três Passos. Em função, aliás, eu tenho esse vídeo, se você quiser postar para os seus ouvintes, em função do gesto do Darley, que foi Darley de Deus Hinterholz, que foi o primeiro deputado federal a colocar verba federal em estrada estadual, eu assumo o resto da obra no programa de rodovias. Mas cá entre nós, né, ouvintes, ele não sabia da extensão da obra. Eu acho que não, porque na verdade ele imaginava que com mais 10 milhões, 15 milhões eu faço. Neste momento o governo o governador do estado, o governo do estado já investiu 200 milhões de reais para fazer a RS 305 ser uma realidade. De forma que a máquina produzida em Santa Rosa ou Horizontina passe por Criciúmal, Três Passos e por aí afora. Por quê? Porque a RS 305 são de Criciúmal 27 quilômetros até Três Passos e mais 20 quilômetros até Horizontina. E até Três Passos, os 27 quilômetros, tinha 96 curvas. Espero que nos próximos anos, porque a gente está aí já à mercê de uma eleição federal e estadual, né, para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. Então é nível federal e estadual. Espero que após essa eleição que algum deputado, algum político também tenha essa disponibilidade para dispor de um valor realmente substancial para fazer a RS 162 ali entre Santa Rosa e Guarani das Missões, que precisa, que é uma vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha o estado ainda ter uma ligação entre 3 municípios completamente importantes, com barro, poeira e muito buraco, né? Infelizmente.